Bom, vamos começar fazendo uma oração, depois a gente vai já adentrar no assunto, depois a gente vai chamar a Ju e o Vitor que vão participar hoje com a gente e tenho certeza que vai ser muito legal, amém? Amém. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade que temos juntos aqui de compartilhar a Tua Palavra, de estarmos juntos para falar sobre esse assunto tão importante. Que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use a vida da Dani, que o Senhor use a vida da Ju, do Vitor, para falar através da nossa boca aquilo que os corações precisam ouvir. Amém. Que esse bate-papo possa ser uma chave na vida de muitos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu oro e te agradeço, nos esconda atrás da Tua cruz nessa noite, somente para que a Tua glória seja revelada e manifestada. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço porque sei que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, galera, então hoje a gente vai falar sobre limites. A gente vai começar falando sobre um tema que a gente quase não fala aqui, um tema que a gente quase não gosta de tratar, que é relacionamentos, e a gente vai falar sobre o namoro e sobre o casamento. A gente vai adentrar em alguns pontos sobre o limite nessas áreas do namoro e do casamento, que são muito importantes, e a gente vai falar também um pouquinho sobre o noivado, e depois a gente vai entrar com a Ju e o Vitor, que vão falar também sobre amizade e limites na exposição. Isso, limites na exposição também, como deve ser a conduta de um cristão, como que um cristão deve agir diante das situações do dia a dia. Bom, vamos começar então falando sobre os limites no namoro. Eu acho muito importante. A gente tem até um vídeo no YouTube falando sobre Exatamente, isso, né? Chama Limites no Namoro. O tema do vídeo é Limites no Namoro. Eu acho que... Você quer começar falando? Pode falar. Não, pode começar. Bom, a gente falou bastante aqui, passou umas 2 semanas atrás, a gente teve o Dia dos Namorados, a gente fez uma live com todos os casais ali da igreja, e foi muito legal, foi uma abertura assim na nossa mente diante daquilo que a gente precisa tratar com os jovens. E a gente precisa começar falando um tema muito um quesito muito importante no relacionamento namoro. A gente precisa falar que esse relacionamento ele nunca esteve descrito na palavra de Deus, né? E a gente vê que é um tema muito complexo para muitos jovens, né? O relacionamento é um tema que, por mais que a gente fale bastante, é um tema que as pessoas têm muitas dificuldades, né? Muitas questões. Nessas questões. E uma das principais dificuldades de um casal de namorado é manter a santidade. Não tem como a gente fugir desse assunto, porque você manter a santidade é algo que exige, primeiro, você ser separado, você ser santo, porque você não pode viver um namoro em santidade se você não for uma pessoa que vive em santidade. Ou seja, eu vou viver um namoro santo, mas você precisa, antes de qualquer coisa, ter uma vida de santidade. Não adianta você querer viver uma coisa se você não faz essa coisa. Ou seja, para você ter um namoro em santidade, você precisa ser, antes de tudo, uma pessoa que vive em santidade. Eu estou todo bagunçado aqui, vou começar um namoro e eu vou querer fazer tudo certo. Sabe quando a gente pensa assim? Provavelmente os primeiros meses você até consiga, mas se você é aquela pessoa que não vive uma vida de santidade, meu amigo, vai ser muito difícil você manter um relacionamento em santidade. Então a primeira coisa que você precisa saber se você quiser viver um relacionamento em santidade, um namoro, um noivado em santidade, você precisa ser uma pessoa que vive em santidade. Amém. E eu acho que a santidade é uma das coisas, né? Se você quer viver uma vida em santidade, e um namoro em santidade, um relacionamento em santidade, você precisa saber estabelecer os limites, né? E então eu acho que para todas as áreas da vida, quando a gente aprende a estabelecer limites, por mais que seja às vezes difícil, né? Tipo, começar a estabelecer um limite,
você aprende em uma área e você tem que usar isso pra todas as outras. No namoro a gente só vê isso, né? Tipo, porque fica com muitos limites. Porque pra que você não caia, você começa a estabelecer limites. E por isso que é importante conversar, né? E ter coisas determinadas dentro do relacionamento, né? Olha, até aqui a gente pode ir, até aqui a gente não pode. Isso aqui pode levar a outra coisa. Então a gente tinha muitos limites no sentido de não ficar muito sozinho, esse tipo de coisa que a gente sempre comenta, né? Não estar muito sozinho, não ficar, sei lá, no carro muito tempo sozinho, não ficar vendo filme sozinho. Outras pessoas, como a gente comentou na outra live, fazem namoro de corte, né? Um limite, não querem beijar porque entendem que aquilo pode levar a algo mais. Então eu acho que cada um tem que saber os seus limites com o propósito de não cair, né? Isso no namoro. E quando você... eu acho que no namoro mesmo, você estabelece também outros limites. Limites pra vida, né? Como casal, pro resto da vida. Então assim... Eu sempre falo, quando eu vejo alguém que começa a namorar, eu costumo falar, já estabelece os limites logo. Porque quando você passa o limite, se ele ainda não existe, né? Se ele ainda não foi conversado, ou se foi, mas você passa o limite, você ultrapassa aquele limite, é muito mais difícil depois de você reconstruí-lo, né? De você reestabelecer. Porque aquilo já se torna... sei lá, você já passou, né? Você já tem mais facilidade de passar, não fica tão proibido aquele limite, né? Então, eu acredito que no namoro você estabelece limites de respeito, de confiança. Você já demonstra no namoro algo que você vai levar muito pro casamento, né? Que é a forma com que você age com o outro, até onde eu posso falar, até onde eu posso ir, né, com aquela pessoa, até onde eu vou começar a feri-la, até onde eu vou desrespeitá-la, né? Então assim, você precisa saber até onde você vai para que você não comece a fazer algo que vai machucar, ou que vai trazer algo pro seu relacionamento que depois você não consegue ou tem muita dificuldade de reestabelecer aqueles limites, né? Exatamente. Eu tava pensando aqui enquanto a Dani tava falando, eu olhei aqui pro negócio. Antes de eu conhecer a Dani, eu era muito desorganizado e eu sou ainda um pouco desorganizado, né? Porque tudo que eu preciso fazer no dia, eu coloco na minha mente. E como vocês podem imaginar, várias vezes eu já esqueci aquilo que eu precisava fazer, porque você confia na sua mente, você depois pensa, nossa, eu tinha que pagar aquele negócio. Nessa semana eu pensei, final de semana inteiro, eu preciso pagar uma conta, pagar uma conta que ia vencer, e eu esqueci de pagar essa conta. A gente acabou tendo que pagar um pouco de multa e é chato, mas você fica pensando nisso. Quando você se planeja, olha isso aqui. A Dani, ela me ensina muito através disso. Isso aqui é tipo um planejamento da Dani. Segunda, terça, quarta, quinta. As coisas que ela tem que fazer. No começo eu achava, nossa, ela é muito esquecida. Nossa, pra que isso? Não precisa disso. Mas eu vejo, e eu comecei a perceber isso através da vida dela, como o seu dia começou a ter mais sentido, a ter mais produtividade quando você faz essa lista. E assim na vida como um todo, preciso fazer isso, isso e isso. Amanhã, por exemplo, eu tenho várias coisas para fazer. Eu tenho aqui na minha mente. Mas quando você coloca no papel, você consegue extrair o melhor daquilo. Você consegue fazer aquilo de uma maneira mais produtiva. E assim como um namoro também. Você precisa colocar no papel quais são as suas dificuldades, o que você precisa melhorar, o que você precisa crescer, que área você precisa crescer. Porque a Dani falou um ponto muito importante, que é a questão do tratar um com o outro. Você vai tratar com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Eu, quando era solteiro, eu tinha um ritmo, eu tinha um estilo de vida, eu posso dizer assim. E quando eu comecei a namorar com a Dani, eu precisei
meio que a gente precisa entrar em um comum acordo para que... Começar a se compreender, né? Exatamente. Se entender. E às vezes o limite para aquela pessoa é diferente do seu, né? Então você precisa estar estabelecido o que os dois querem, porque às vezes, tipo, pra mim é muito fácil ouvir tal coisa e pro Lucas não é. Então, assim, você precisa saber o que te machuca, a forma, né, com que você fala, esse tipo de coisa. Você precisa aprender a pessoa com quem você tá e conhecer os limites de cada um, né? Exatamente, é muito bem colocado isso, porque é muito fácil a gente... eu vou ser eu mesmo, eu vou viver do meu jeito, mas a gente tem que entender que a gente está com uma outra pessoa. Sim, a gente tem que compreender. A gente às vezes foca muito só nessa questão da santidade. Eu não posso beijar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas são coisas muito importantes que vão treinar você para um casamento futuro. Sim, é verdade. Porque existem situações num casamento, por exemplo, mas na minha mãe eu era assim, na minha casa eu fazia assim. Se você começa a estabelecer esses limites no namoro, você evita alguns traumas, algumas discussões, algumas coisas que aconteceriam se você tivesse, por exemplo, colocado no papel. Às vezes eu falo da listinha, quanto é importante. Você pensa, putz, o Lucas falou isso, a Dani está falando isso, então eu preciso melhorar nessa área, então eu vou melhorar. Escreve isso, coloca isso no papel para que você possa treinar realmente isso. Às vezes o meu avô sempre me ensinava, quando você quer aprender alguma coisa, escreve num papelzinho e leva esse papelzinho até você ter isso de cor e salteado. Porque quando você fizer isso, você vai estar condicionando a sua mente a isso. Então, é legal a gente colocar isso em prática também, não ficar apenas, nossa, eu preciso melhorar isso. Sabe quando você ouve uma pregação e fala com você? E você pensa, nossa, eu vou melhorar isso. Aí você ouviu uma pregação que falou com você no sábado e começa domingo, eu preciso melhorar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas se isso fica só na sua mente, acaba um momento que você, nossa, o que foi falado mesmo aquele dia? O que eu falei que eu precisava melhorar? Ou seja, quando você anota, quando você escreve, eu já vi um estudo que fala que mais de 70% é aproveitado quando você coloca as coisas no papel, quando você escreve. Vocês já viram gente que estuda só lendo? Não dá certo. A pessoa, eu li o livro todo. Mas quando você escreve, quando você coloca no papel, aquilo que você escreve, aquilo que você está lendo, ele tem muito mais eficácia, ele tem muito mais prática, porque você está... É como se você estivesse lendo 2 vezes ao mesmo tempo. Então, é muito legal essa questão de você colocar em prática também essas listas. Senta com a pessoa que você está se relacionando, conversa com ela, pontos que vocês precisam melhorar, pontos que vocês precisam crescer, pontos que você precisa aperfeiçoar, coisas que você não está gostando no relacionamento, coisas que você acha que precisa melhorar no relacionamento, para que você... Isso acho que no geral... Nem sempre a gente escreve tudo, mas eu acho que dentro de um relacionamento, acho que isso é válido. De um namoro, de um casamento, né? E acho que isso tudo funciona também para relacionamentos no sentido pais, por exemplo, como você mencionou, né? Uhum. Eu lembrei de um caso de uma pessoa que eu cuidava que ela tinha muitos problemas com a mãe. Ela é muito apaixonada pela mãe, grata de todo o coração, se dá muito bem, assim... nesse respeito, nesse sentido, mas ao mesmo tempo a personalidade das duas era muito diferente, sempre colidia, sabe? Só que era uma pessoa que ela não poderia se afastar da mãe, ela não queria, né? Ela teria que aprender a conviver. Então, a minha dica pra ela foi: estabeleça os limites. Veja até onde você pode ir com ela, né? Se tá num dia que você tá vendo que você vai talvez quebrar um limite, você vai desrespeitá-la, se afasta um pouco, fica na sua, né? Para que você consiga respeitar esses limites estabelecidos. Você não quer desrespeitar a sua mãe, você não quer brigar, você não quer... Então, né? Esse é meu limite. Até aqui eu vou. Se eu vejo que eu tô conversando com a minha mãe e o negócio tá acalorado, né? Dentro de um casamento também. Você fala, eu não posso passar daqui. Então, vou tomar alguma atitude para que eu não ultrapasse esse limite do nosso relacionamento, né? É verdade.
A gente tem uma... Porque tem muito esse negócio, tipo, às vezes, e eu me dou muito bem com a minha mãe, muito, e da mesma forma eu tenho que aprender outros limites. Porque teve uma vez que eu tava, tipo, falando com a minha mãe, e eu lembro que eu falei com ela, muito amiga, ela é muito minha amiga, minha mãe. E eu era mais nova e eu falei assim, mas você tá doida? E ela ficou tão brava comigo, porque ela falou assim, como que você fala dessa forma comigo? Era brincadeira no meu ponto de vista, sabe? E pra mim não parecia um desrespeito, mas ela se sentiu desrespeitada naquele momento, e eu falei, porque ela é minha mãe. E aí eu fiquei tipo, esse é um limite que eu não posso cruzar, sabe? Que eu não posso passar, porque minha mãe é muito minha amiga, mas ela é minha mãe, né? Então eu acho que vai de cada um e dos relacionamentos você ter essa sabedoria de você encontrar o limite antes de você ultrapassar, porque depois é complicado, né? Exatamente. Eu falo o quanto é importante essa questão da lista. Eu vi aqui e Deus ministrou no meu coração nesse momento, porque às vezes a gente pensa, nossa, limites, né? Quantas vezes você fez alguma coisa no seu dia que você parou e... Por que eu fiz isso? Nossa, é verdade. Eu devia ter parado. Às vezes sobre falar, né, amor? Assim, pra mim, acontece alguma situação... Porque a Bíblia diz quanto é difícil de você frear, né, a língua. E isso se você estabelece esses limites com você mesmo, também é muito importante. Eu lembro que... E fica muito mais fácil. Negócio de palavrão, muita gente se converte e não quer mais falar palavrão. Então você estabelece aquele limite, toma medidas radicais para aquilo não continuar. Senão você vai falar de vez em quando, e aí, se você começa a falar... Depois, no momento difícil, vai jogar de novo e aquilo se torna comum. Agora, se você tem aquele limite e você não ultrapassa ele, fica cada vez mais fácil de você entender que você não vai até lá, né? E passa... A gente fica... tipo... Você sabe que você tem que fazer aquilo. Então, se você quiser ser uma pessoa melhor no seu dia a dia, por exemplo, pense em alguma coisa que você acha que você precisa melhorar no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento... com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa, no seu relacionamento. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade, foi uma luta muito grande para mim. A gente era motivos da gente sempre acabar discutindo por alguma coisa, porque eu era muito nervosinho no trânsito. Eu achava que eu era o... Verdade. Eu achava que eu era o Toretto, eu achava que eu era o Ayrton Senna, o bonzão da direção. Até que um momento eu pensei, cara... já pensou eu querer discutir, querer brigar com alguém por algum motivo e essa pessoa é da igreja, essa pessoa... Ou não, a pessoa, né, é um testemunho que você tá dando de vida, quem você é, né? Se você é cheio do Espírito, aquilo deve te incomodar. Pode ser que não te incomodou hoje, mas Deus ele sempre trata na nossa vida, né? No decorrer da nossa vida. Não quer dizer, você não é convertido, não é isso. Mas se Deus habita em você, Ele vai te mostrando coisinhas da sua vida que você tem que ir mudando, né? E uma coisa que eu pensei... Você vai terminar de falar? Então, eu só ia terminar de falar porque essa questão... Então, toda vez que eu vou dirigir, eu penso nisso. Eu oro assim, no espírito, na mente, falo, Deus... eu sei que pode acontecer alguma coisa que pode me estressar, pode me tirar ali do sério no momento, mas eu não quero pecar, eu não quero trazer isso no meu coração para que eu não peque por mim mesmo, não porque alguém pode ver. A gente não deve viver a nossa vida, eu não vou fazer isso porque os outros vão ver. Não, você não vai fazer isso porque você é um cristão, caráter, né? Você tem caráter e você segue aquele posicionamento. Mas isso me ajudou, porque todos os dias que eu pego o carro, eu vou fazer alguma coisa que eu sei que eu tenho alguma dificuldade, quando você coloca aquele limite, quando você pede ajuda sobre aquele limite, aquilo você começa... Parece que é um alerta maior na sua cabeça, aquilo que o Lucas falou, encontrar o limite antes de ultrapassar. Porque quando você ultrapassa... vai pensar as consequências que podem acontecer. Isso. A gente vê muita gente, por exemplo, por causa das lives, acaba falando uma bobagem. E se você tivesse pensado antes de falar aquilo, se você tivesse pensado antes de colocar aquilo em prática, ou antes de escrever um texto, ou antes de postar alguma coisa, imagina quantas coisas seriam evitadas. Mas por um deslize ali, por uma coisa que se talvez você tivesse pensado melhor, refletido melhor, você não teria pensado ou falado, você teria evitado problemas que seriam não ocasionados se você tivesse
pensado melhor antes daquilo, né? Antes da gente chamar a Júlio Vitor, eu também queria falar uma outra coisa a respeito disso dentro do relacionamento, que é também tirar alguns limites, sabe? Porque a gente vê que é importante você saber onde você deve pôr limites e onde você deve tirar alguns limites, né? Porque às vezes você colocar limites demais, quando a pessoa ela vem com o coração com muitos limites, isso também é um problema, né? Eu lembro que, graças a Deus, a gente nunca teve muito esse problema, mas eu lembro que no começo o Lucas ele é mais fechado do que eu, né? Eu sempre tive muito mais facilidade de me abrir, de conversar sobre meus problemas, de conversar sobre tudo. E o Lucas, ele não é muito, ele é mais... hoje nem tanto, hoje comigo a gente conversa sobre tudo, né? E desde assim, logo a gente conseguiu tratar isso. Mas eu lembro que foi um pouco mais difícil, era de pouquinho em pouquinho, né? E isso é uma coisa que às vezes é um problema dentro dos relacionamentos. Porque você se casa com alguém e aquilo, você precisa tirar alguns limites, algumas barreiras dentro de você, né? Isso também na amizade, a gente vai falar com a Júlia e o Vitor sobre isso. Mas quando você entende que aquela pessoa vale a pena, quando você entende que aquilo é um amigo, ou que aquela pessoa é a pessoa que você vai se casar, você precisa tirar alguns limites e deixar aquela pessoa participar de quem você é, porque é uma união, né, das coisas. É uma união. Então eu acho que se você vai se tornar um com alguém, você precisa realmente se tornar um, né? Você tem que impor limites no respeito, impor limites de coisas que podem te fazer mal, mas aquilo que pode te unir mais, você precisa aprender a tirar os limites, né? E se abrir, né? Um ao outro. É muito legal isso que você falou. Eu tinha um pouco esse receio de falar algumas coisas pra Dani, tipo, eu não quero preocupar ela, não quero falar pra não ficar uma situação chata e tal. Mas aí você exclui aquela pessoa da sua vida, de participar daquela área da sua vida. Você acaba fazendo isso em outras áreas e acaba nem percebendo. Tipo, não vou contar isso pra não preocupar. Exatamente, às vezes até se torna um negócio ruim. Porque às vezes você precisa de ajuda em algo e é aquela pessoa que tá do seu lado que vai te ajudar. Ou às vezes você acaba fazendo algo que pode ofender aquela pessoa. E você, sei lá, tem alguma dificuldade de fazer alguma coisa e você não compartilha e você vai se afundando mais, né? Sei lá, às vezes, não sei, às vezes pode gerar coisas muito ruins no relacionamento, né? Essa falta de confiança. Acaba virando normal, né? Você acaba, eu não conto isso, você acaba... E fica cada um pra um lado, né? Só somos juntos quando convém, e isso tá errado. O relacionamento, ele é pra uma união, então os dois precisam se deixar participar um do outro, porque isso tem a ver com confiança. Quando você confia em alguém, você se abre para aquela pessoa, né? Você sabe que vale a pena. E quando isso acontece, o relacionamento cresce muito. E você, às vezes, é curado através disso, né? Eu lembro que, por exemplo, pra mim, né? Quando você casa, você tem uma nova responsabilidade com o lar. Tem as contas para pagar, tem as coisas para fazer. E eu lembro que no começo eu tinha muito essa dificuldade de falar pra Dani essas coisas. Tipo, se o mês foi mais apertado, se tinha uma dificuldade, porque eu pensava, não vou preocupar ela, não vou colocar isso. Mas você acaba deixando de contar coisinhas que cara, hoje a Dani sabe tudo, ela tem acesso ali às coisas, eu falo pra ela e é muito legal porque a gente se ajuda, né? A gente tá junto. Se eu não confiar nela, se eu não puder contar as coisas pra ela, de poder, a gente tem que segurar um pouco esse mês por causa disso. E fica muito mais fácil, porque às vezes ele quer gastar alguma coisa e eu falo, lembra aí, a gente tem que dar uma segurada, né? Um ajuda o outro. Exatamente. Então a gente tá sob uma mesma missão, né? Então nós precisamos ter o conhecimento de tudo um sobre o outro. Verdade. Né? Bom, vamos chamar a Ju e o Vitor aí para participarem com a gente nessa parte final também. Já falaram sobre a questão de amizade. Amizade e exposição também, né? Hello! Fala, galera! Aí, galera! Tudo bem? Bem, gente. Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Foi. Oi? De boa? E bom, vocês? Também, graças a Deus. E aí, gente? Vocês querem começar? Querem que a gente comece? Não, colocar alguma coisa a mais também sobre isso que a gente tá falando? Hã?
Eu queria falar um negócio sobre limite. Rapidão. Eu estava pensando antes de começar sobre a palavra limite, mais ou menos, né? E eu pensei nas cidades bem antigas, mesmo as da época da Bíblia e tal. Todas as cidades eram cercadas por muros, né? Querendo ou não, então limites. E por que elas eram cercadas? Para se defender, para se proteger. Então, uma pessoa que estava dos limites da cidade estava desprotegida. Então, ela estava... Muito bom. Então, qualquer pessoa ou relacionamento que viva fora dos limites está disposto a ser atacado por... É verdade. É verdade. Então, os limites, de certa forma, servem para nos proteger, né? Com certeza. São impostos por Deus, principalmente. Com certeza é para nos proteger. Então, se a gente está ultrapassando ou vivendo fora, a gente vai encontrar problemas. É exatamente isso. Nossa, não existe melhor definição. Deitou. O limite, ele é para proteger, realmente. E por isso que você precisa, para que você tire um limite, você precisa confiar na pessoa, porque você entende que você não precisa se proteger daquela pessoa, né, de alguma forma. E é por isso que sempre que a gente ora, a gente fala: Deus, tira as nossas limitações, né, tipo, de estar perto de ti, porque às vezes a gente põe essas barreiras de proteção na nossa vida, né, e de Deus a gente não precisa ter esse tipo de limite, né, porque nós não precisamos ter nada que nos separa dele. E existem coisas, realmente, a Bíblia nos diz muitos limites, né? Tem muito aquela conversa do sim e do não, do que a gente pode ou não fazer. E a Bíblia, ela nos diz isso não de uma forma dura, mas no sentido de que é melhor para nós, né? Os limites são bons para nós. Os limites que Deus nos apresenta, Ele sabe que são bons para nós. Então é um conselho. Filho, segue isso, né? Casos na Bíblia, né? Nos mostra aqueles que viveram fora do limite, o que aconteceu. Então, Exatamente. E aí, o que vocês acham, então, sobre como deve ser o limite de amizades para vocês? Então, eu acho que você tem que olhar para as suas amizades, né? Saber o que você pode fazer com cada uma delas. Porque tem amigos que você vai poder contar da sua vida e confiar e saber que eles vão te aconselhar da melhor maneira e guardar aquilo pra eles. Mas tem pessoas que, primeiramente, não vão te entender, vão te julgar e não vão te orientar da melhor maneira, pensando no melhor pra você, no que vai fazer bem pra sua vida, coisas do tipo. Então, eu vejo as minhas amizades dessa forma: quem eu posso contar e o que eu posso contar com cada pessoa, né? Sim. Eu acho que é mega importante. Você precisa confiar. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Veja a vida, veja os frutos, como ela vive, o posicionamento. E é uma questão de identificação, né? Eu acredito. Total. E isso que você falou, tipo, de ver a vida, eu acho que engloba muitas coisas. Ver os frutos, você vê quem a pessoa é, né? E ver as amizades que ela tem também, como são, né? Como que aquela pessoa se comporta com os outros amigos dela, como que, né? Você começa a ver como que ela vai se comportar com você também quando você não estiver perto, por exemplo, né? Como que ela vai tratar sobre as suas coisas. E assim, é bem legal quando você passa por momentos ruins e você tem alguém do seu lado, e quando você passa por momentos bons e você tem alguém do seu lado, né? Porque tem gente que tem dificuldade de estar perto de você quando você tá passando por uma fase ruim, né? Que a pessoa não quer estar ali te ajudando, maior sacrifício e tal. E outras que não querem estar quando você tá bem, porque tem inveja, porque, né? Então você precisa ver quem são os seus amigos, né? Até onde você pode deixar eles chegarem. E aquele podcast que a gente ouviu sobre limites, ele fala algo que a gente já comentou, que é de Jesus, né? Que Jesus tinha os limites de amizade, ele tinha isso, e era bem claro, né? Porque a Bíblia mostra que ele tinha vários discípulos, e ele tinha os 12 que estavam com ele, tipo, muito mais tempo que os outros, e com quem ele tratava coisas mais profundas. E ele tinha os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João,
que ele viveu os momentos mais profundos, né? Tipo, viveu coisas mais intensas, onde ele falou coisas mais íntimas. E João, que era o que deitava sobre ele. Tipo assim, tinha muita intimidade com ele. Você amava, então isso é muito forte. Então, tipo, a gente vê isso às vezes e a gente percebe que na nossa vida também deve ser assim. É uma coisa boa isso, né? Nem todo mundo deve ter a intimidade de deitar, mas também, né? Mas existem aqueles que têm, também não pode não ter, né? Às vezes é até mais difícil, né, uma pessoa estar com você num momento de alegria, né? Porque quando você tá bem, é difícil alguém ter aquela convicção, poxa, que legal que ele conseguiu, que legal que ele alcançou. Você vê a alegria da pessoa, né? Eu realmente tenho amigos que a gente vê a conquista e parece que é nossa, né? E é uma coisa que é muito bom você ter pessoas assim e você ser assim pra alguém também, né? Demais. Uma dificuldade também que a gente vê em amizades é o jogo desigual, né? A gente tem uma amizade que não segue o mesmo propósito. Exatamente. É verdade. Não pensa como a gente. Então é algo que a gente tem que ficar muito de olho, porque às vezes, pra gente não perder essa amizade, a gente acaba rompendo limites. Nossa, muito, é verdade. Relacionamento de amigo, mas você acaba rompendo um limite seu, estabelecido por você e por Deus, pra não perder essa amizade. Então, é verdade. É algo que a gente tem que prestar. Claro que a gente não é pra, Sou intocável. Com certeza não, ou seja, todos que têm amigos mesmo, mas tomar cuidado com isso, né? Lembrar que você tem uma vida em Cristo e tem certas coisas. Tem coisas que você tem que expor pra pessoa que vai te ajudar naquilo, né? Tipo, eu lembro de na faculdade eu fiz várias amigas que eram muito amigas minhas e são até hoje. Mas eu lembro que elas não eram cristãs, né? Tinham coisas que eu comentava com elas e tinha coisas que eu não falava com elas, tipo, porque às vezes a pessoa... Tipo, não falava mesmo, porque é uma coisa que a pessoa não tinha nada a me acrescentar a respeito, tinha pensamentos muito divergentes e eu não queria, não iria ser algo bom pra mim, né? Então, assim, e elas também sabiam esse limite de algumas coisas que eu não iria pensar da mesma forma, então a gente sabia até onde ir, sabe? Não me chamavam pra certas coisas. Isso eu achei que foi algo, tipo, um lugar bom que a gente encontrou. Certos assuntos elas não falavam junto comigo, tipo assim, falar mal da galera. Elas não vinham falar pra mim porque eu... É o seu limite, né? Exatamente, E eu acho isso... Desculpa, e eu acho isso mega importante. Porque, por exemplo, eu tenho amigas que são muito, muito amigas e que não acreditam na mesma coisa que eu acredito, mas me respeitam. Exatamente, Então, quando eu falo, assim, das coisas que elas não vivem, cara, eu tenho uma amiga que nem crê em Deus, mas ela me respeita muito. E, tipo, que bênção, e ela legal. Ela fica tipo, ai, que besteira, que coisa idiota. Pelo contrário, sabe? A gente tá conversando esses dias, ela fala, cara, se você acredita nisso, então eu vou te incentivar. Exatamente, Então, pessoas que eu amo muito, que eu tenho noção, que eu confio, que eu gosto de estar perto. Então, eu acho que tem que olhar pra isso e ver o que a pessoa faz com você, sabe? Se ela não te entende, se ela não vai, cara, nada do tipo, não tem por que você manter aquilo. Exatamente, fazer mal e romper limites em você, né? Romper coisas que você são dessas pessoas que a gente acaba se afastando, né? Não por causa não porque a gente não ama aquela pessoa, mas porque ela tá querendo afetar algo que é mais importante pra nós, né? Então você não quer pôr isso em risco. E eu acho correto. Eu acho que, na verdade, a gente tem que se afastar das pessoas que que nos querem tirar do nosso foco, né? Nos querem tirar de algo que é importante pra nós. A gente precisa tomar essa escolha, né? Você vai viver uma vida com Cristo ou você vai viver uma vida que você quer ser aceito pela galera. Exatamente. Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu tive na escola, eu tive muitos amigos e, cara, são amigos muito queridos. Falo com eles até hoje, tenho um carinho muito grande porque foi uma amizade muito legal.
eu acho que eram 8 meninos. E a gente tinha um grupo na época até era moda ter grupo no Face com seus amigos. Você compartilhava as coisas, não tinha... a gente pegou bem o começo assim do WhatsApp, que começou a ter os grupos de amigo e tal. E eu lembro que eu conversei com o meu pastor na época sobre isso, né? Eu falei, cara, eu gosto muito deles, só que eu tô sentindo que tá me fazendo mal, o relacionamento, né? Tá me atrapalhando. Na minha vida com Deus, né? Era aquele grupo de amigo que mandava coisa pesada demais, zoeira pesada demais. Até o momento que eu tive que tomar uma decisão, até o momento que eu tive que cortar... Impor seus limites, né? Um laço. Eu impus meu limite. Eu falei, galera, até aqui... Eu não aceito isso. Tá me atrapalhando, tá me fazendo mal. Tá me dificultando, né? Tá atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Eu amo eles demais. Hoje a gente conversa sobre várias coisas. Eu já dei testemunho aqui de pessoas que vieram falar comigo, que pedem conselhos. Hoje eu tenho um amigo que é médico e eu conversei com ele recentemente sobre o Covid. Ele está atendendo ali em Cubatão, tipo uma área de risco. E eu falei com ele, a gente trocou uma ideia e no final ele falou, cara, eu tenho acompanhado você, eu tenho visto as coisas que você coloca e eu fico muito feliz, né? de ver você assim e tal. Ou seja, quando tomar aquela atitude, por exemplo, sair do grupo, cortar um laço é muito difícil, é muito complicado, é muito triste, porque você ama aquela pessoa, você gosta de estar com aquela pessoa, mas ou você escolhe estar próximo daquela pessoa e invariavelmente você começar a se afastar de Cristo, porque se eu começo a andar muito com uma pessoa que me afasta de Cristo, em um determinado ponto vai ser normal eu estar longe de Cristo. E por isso que você precisa ter esses limites estabelecidos e respeitados por ambas as partes, né? Tanto no namoro, tipo, se você quer esses limites e o outro não aceita, não quer, não tem como você levar. É a mesma coisa na amizade, né? Se você tem alguns limites inegociáveis e a outra pessoa não respeita, você acaba se afastando, né? Da mesma forma, ao contrário, se você quer estar mais próximo de Cristo, você fala assim... e você põe um monte... Eu entendi, eu compreendi, eu quero viver uma vida com Cristo. Não adianta nada você andar com pessoas que estão longe de Cristo. Então, o seu desejo vai ser ao contrário. Por isso que a gente gosta muito de estar junto de pessoas que querem crescer, querem melhorar, verdade. Querem buscar a Deus mais, porque isso vai fazer com que a minha vida cresça, com que eu aprenda. Tipo, a gente está conversando aqui... O Vitão trouxe esse exemplo dos muros da cidade e a gente já foi acrescentado em algo muito importante. Às vezes, coisas que a gente nem tinha pensado. Ou seja, edifica o outro. Você que está ouvindo a live aqui, você parou para assistir a gente, então quer dizer que você quer ter um relacionamento melhor com Deus. Então, não adianta você pegar essas dicas, pegar esse bate-papo que a gente está fazendo aqui e falar, poxa, legal, quero viver isso. Esperar. E pronto. Você tem que aprender a se posicionar, né? Na vida, né? A gente tem que aprender e aplicar, né? Porque senão a gente continuar, tem como esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. É verdade. Tem uma analogia também com a Bíblia, como em Êxodo, que Moisés libertou a galera do Egito. Todo mundo ali andava junto, todo mundo comia a mesma comida, todo mundo tinha o mesmo alimento espiritual, viviam as mesmas coisas, só que Deus não se agradou de todo mundo. Alguns partiram para idolatria, outros para, imoralidade, só que alguns decidiram permanecer. Então é muito importante saber com quem a gente está. Exatamente. Para saber se a gente está engrandecendo o nome de Deus ou não. Exatamente. E nisso me lembrou de algo que eu estava falando com a Ju, né? Que eu falei também do relacionamento, que é sobre você tirar alguns limites, né? Que você tem que tomar um cuidado para não deixar com que qualquer pessoa entre em áreas da sua vida, né? Que são importantes. Você não pode expor qualquer coisa para qualquer pessoa, porque você dá direito daquela pessoa a opinar e te influenciar, né, em algo. Então, se você abre um problema para alguém um problema de um cristão, por exemplo, para alguém que não é cristão, ou um problema
sei lá, pra uma pessoa muito mais nova ou pra alguém que você não admira e que não pode te ajudar, aquilo você acaba mais expondo a sua vida do que fazendo algo bom, né? Mais dando abertura e fazendo com que sua vida seja pública, você fala pra muita gente e tal. Agora, também há aquilo, sobretudo que deve guardar, guarde o seu coração. Então, assim, quem é que vai entrar no seu coração, na esfera íntima da sua vida, né? E ao mesmo tempo, não se fechar demais, porque a Bíblia diz também que o falar sobre os seus pecados, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis e mais íntimas, né? Você falar um pecado seu, quer dizer que você tem muita intimidade, né? E a Bíblia diz que você confessar o pecado uns aos outros gera cura. Então, ao mesmo tempo que você não pode deixar qualquer pessoa entrar na sua vida, na esfera íntima do seu coração, você também não pode fechar completamente. Você precisa procurar pessoas que vão ser bênção na sua vida, que vão te acrescentar e que são dignas de participar daquilo, né? Total. Eu acho que, às vezes, se a gente começa a abrir tanto, isso acaba até prejudicando a amizade, né? Porque a pessoa chega a níveis que você nem mesmo queria que ela chegasse, e quando você vai ver, já tá lá. Exatamente, Então tem que tomar muito cuidado para abrir certas áreas da sua vida para qualquer pessoa que você pode se arrepender. É verdade. A gente escutou um podcast, né, sobre limites. Nesse podcast, ela falou que leu um livro. E no livro, ele fazia era um psicólogo, um psiquiatra, falando, eu não me lembro direito, faz muito tempo que eu ouvi. E aí ele fala que a gente tem que encaixar os nossos relacionamentos em círculos. Então, primeiro você faz um círculo grandão, com todos os seus grupos de amigos, pessoas que você convive, enfim. E aí você vai fechando esses círculos. Coloca um círculo menor dentro do círculo grandão. São pessoas que você passa mais tempo junto, acaba falando coisas da sua vida, ainda que não falem nada, tipo, não te deem uma solução. E dentro desse círculo você coloca um menor círculo, são as pessoas que você tem muita intimidade, que você pode contar coisas da sua vida, que sabe que vão te ajudar, que geralmente são as pessoas mais próximas de você, que você confia demais, algumas pessoas da sua família. E dentro desse, um menorzinho ainda, que são as pessoas que te acompanham, seus líderes, seus pastores, seus educadores. E dentro desse, um menorzinho ainda, que é o seu parceiro, né? Tipo, a pessoa casada, pra quem é casado. E dentro desse pequenininho, Deus. Que é o mais íntimo, com certeza. E na realidade, já sabe de tudo. Mas quando a gente fala, é muito diferente. É muito, com certeza. Muito. Nossa. É aquilo que eu tava falando da Dani da listinha, né? Quando você coloca, você tá trazendo aquilo, e aquilo tem muito mais eficácia do que você somente pensar. Quantas vezes a gente fala, eu vou começar a academia, vou começar o regime, e só fica no pensamento, só fica na palavra. Quantas vezes eu falei, segunda eu vou... Essa semana eu falei, segunda-feira eu vou começar a me exercitar mais em casa. Toda semana eu falo isso. E a gente acaba não colocando em prática. E por causa disso, vários assuntos vão sendo tratados assim também. A academia, você não começar naquela segunda que você prometeu começar, vai trazer um prejuízo para você. Eu queria melhorar meu corpo, queria melhorar minha saúde. Tudo bem. E não vai trazer grandes assim prejuízos de uma maneira imediata. Mas quando você começa a fazer com tudo na sua vida, com certeza podem trazer malefícios que poderiam ser evitados se você tivesse estabelecido os limites, estabelecido as coisas que eu tenho que fazer, que eu preciso melhorar, que eu preciso crescer. E eu acho que... Até sonhos e planos, conquistas, se você, às vezes, você pensa em alguma coisa e acaba deixando de lado, aquilo poderia ter te trazido algo muito bom, só que você conseguiu fazer. E outra coisa também que eu acho que, além da gente impor limites, tipo, na nossa vida, a gente também tem que saber os nossos limites na vida das pessoas, né? Em qual desses ciclos nós estamos, né?
E para que a gente chegue a um ciclo mais profundo, a gente precisa conquistar aquilo, conquistar a confiança, conquistar com o nosso viver, com a intimidade, com o tempo junto, né? Que aquilo vai sendo mais fácil de você, da pessoa ver se quer que você te deixar entrar naquela esfera ou não, né? Então, assim, você saber com quem você pode, pra quem você pode opinar em que, né? Até onde você pode ir. Também é algo exige muita sabedoria. Muito. Eu tava até pensando, né, que eu tava escutando uma menina que acabou de ter filho, e ela falando que ela não abre, tipo assim, nem no Instagram dela pra todas as pessoas sobre os filhos, e nem pra pessoas que não são tão próximas, tipo assim, são melhores amigos, as mães, né, dos dois, e só, tipo, coisas assim que elas querem falar dos filhos. E eu fiquei pensando em coisas que aconteceram na minha vida, que eu fazia isso também, né, e uma delas é o casamento, né, tá planejando o casamento, que pra gente é uma coisa grande, né, super especial e tal. E aí eu fico muito pensando, tipo, pra quem que a gente tem aberto coisas mega importantes, né, tipo, pontos de do nosso casamento. Porque, coisinhas tipo, de fornecedor, coisas que são, né, comuns no casamento, não é algo que vai te afetar tanto. Uma pessoa pode falar, gostei, outra não. O importante é que você goste, né? Mas coisas mega importantes do casamento, como por exemplo, agora com a pandemia, a gente não sabe, né, como vai ser o casamento, se vai adiar ou não, o que a gente vai fazer. Foram coisas que a gente pediu a opinião de pessoas muito específicas. Exatamente. Assim, pessoas que pode contar mesmo, sabe? Porque vão vir opiniões de muitas pessoas, tipo, não acredito que você vai adiar, não acredito que você vai cancelar, ou coisas do tipo. Mas isso não importa para os outros, mas importa para você. É uma coisa super importante para você. Então há coisas importantes para pessoas importantes, para pessoas que te acompanham, que sabem que você é, e também que você confia muito. É muito fácil uma pessoa X falar, esquece o casamento em janeiro, não vai dar, vai ser mal ruim. Mas para vocês que estão ali planejando, vocês que estão buscando, vocês que lutaram todos esses meses para acontecer, vocês que realmente sabem aquilo que vocês estão vivendo. Exatamente. E quando você compartilha com pessoas que realmente amam vocês, as pessoas vamos conseguir, a gente vai dar um jeito. Vão pensar racionalmente, mas o que é melhor, né? Exatamente. Não tipo assim, deixa pra lá, jamais. Então assim, socorro, misericórdia. Então eu acho que tem a ver, isso também que você falou, Ju, tem a ver com a exposição, que é o último tópico, né? Que eu acho que é algo, eu não acho ruim se expor de uma forma saudável, né? Eu não acho ruim você expor coisas boas na internet, por exemplo, coisas que você já tá bem resolvido, sei lá, conquistas, né? E não todas também, né? Eu acho legal quando você põe uma coisa que pode inspirar outra pessoa, que pode levar outra pessoa a, sei lá, ter uma boa atitude, ou a trazer esperança para alguém, né, com algo bom da sua vida. Eu acho isso muito legal, quando você se torna você posta coisas boas que podem ser úteis para as pessoas. Às vezes nem é tipo uma legenda, mas você tá postando uma foto que remete a algo bom, né? Eu acho muito legal. Vai super influenciar a vida de outra pessoa positivamente. Exatamente. Então, não muda nada pra gente que tá se expondo e postando e tal, mas o que tá vendo é muito importante, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo também é ruim quando você expõe coisas, às vezes até boas, mas que podem que não interessam a ninguém, né? Às vezes você posta, sei lá, você, não sei, posta uma conquista muito grande, mas que, por exemplo, a compra de um carro, a pessoa posta muitas coisas sobre aquilo, às vezes você gera algo ruim nas pessoas, né? Você tem que tomar cuidado com o que você traz pra sua vida também. E ao mesmo tempo, coisas ruins, muita gente fala assim, né, nossa, as pessoas só postam coisa bonita, coisa legal no Instagram, tipo, felicidade e tal. Mas isso é bom, porque eu acho que ninguém tem que expor seus problemas pra todo mundo.
Você tem que saber pra quem que você expõe seus problemas e suas questões ruins, né? As coisas boas você pode às vezes fazer bem e tudo, e compartilhar essas alegrias, mas seus problemas, se você expõe na rede social ou expõe pra muita gente, você deixa com que todo mundo te dê opinião a respeito do assunto, né? Não é saudável, tá? Não é saudável. Não é saudável. Se você quiser meio que bem resolvido com aquele problema, por exemplo, coisas de ansiedade, assim, que a gente fala muito, é algo que a gente trata e tem tratado, e que é algo contínuo, mas que é algo muito digitalizado, que hoje em dia muitas pessoas têm e não sabem que tem, ou não sabem como lidar com isso. Então é uma coisa super boa, mas se você gosta de um problema, tipo... Não, eu acho importantíssimo você debater e conversar sobre problemas e dar conselhos a respeito, mas o problema é você, tipo, aparecer, né, se lamentando, né, ou, né, Gil, sei lá. Como você tá com problema no casamento, você vai na sua rede social, é algo que não vai resolver esse problema. Segundo, que as pessoas vão saber da sua vida. Você vai criar assunto pra fofoca pra pessoa. Exatamente. Outra coisa também que eu acho, né, não é uma regra. Às vezes a pessoa, né, cada um escolhe o que faz, mas eu acho que como cristã, né, e eu acho que uma coisa que eu preservo e que eu não gosto de expor é o meu corpo, porque eu entendo que não é público, entendeu? Eu entendo que é algo que eu guardei para uma pessoa especial, né? E que eu não quero expor pro mundo, para as pessoas verem, darem opinião. É algo que para mim é sagrado, né? A minha intimidade. É íntimo, né? Exatamente. E eu acho que muita gente às vezes rompe esse limite, né? E passa a ser algo normal, uma foto bonita, tudo. Mas até onde você quer que as pessoas conheçam a sua vida, né? E eu acho que o corpo é uma das coisas mais íntimas que tem, né? Assim, você vai chamar a atenção de quem, né? De alguém que não vai ter boas intenções com você. Provavelmente, vai estar olhando pra outra vai coisa, estar olhando pra carcaça ali. E assim, você... Eu não vi. Pode falar. Não, pode falar, é que às vezes o som fica baixinho e eu não percebo o que você tá falando. Pode falar. Porque hoje em dia tá muito em alta a gente falar da objetificação do corpo da mulher. Então, sem perceber, às vezes a gente acaba fazendo isso, sabe? Mesmo que não seja a intenção do nosso coração. Mas tem muita gente, principalmente no Instagram aberto, ou tem muita gente que segue, que é desconhecido. Ou não, né? Às vezes é conhecido. Mas que vai olhar aquela foto e não vai falar, normal, uma mulher de biquíni, mas vai olhar aquilo como algo extremamente sensual. Sim, muitas pessoas podem olhar. Que não é algo que a mulher quer, mas principalmente que nós, mulheres cristãs, também não queremos. Né? Exatamente. E por assim, mais boa intenção que você tenha ao postar aquilo, às vezes você até coloca um versículo lá pra dar um migué, mas... Eu acho que uma das coisas que faz com que muitas pessoas postem isso, tanto mulheres quanto homens, é pra você se autoafirmar, exatamente, né? Esperar elogios e tudo. E muita gente posta dizendo, tipo, não estou fazendo isso pra me autoafirmar ou porque eu estou livre. Mas assim, não sei todos, claro, ninguém pode falar por todo mundo. Mas muita gente posta isso esperando comentário, algo positivo sobre si, curtida, né? E isso é um problema, muito problema, porque você primeiro precisa estar bem consigo. Pra você se amar, você precisa se amar e ponto, tipo, né? E você querer a opinião de muitas pessoas, alguns podem postar, outros não, né? Alguns podem escrever, outros não, mas você tem opiniões boas e ruins sempre, né? E assim, até quanto você valoriza isso, né? Pra deixar aquilo público. Eu acho que não. Eu acho que a mulher e o homem, todos nós temos que estar bem com a gente mesmo. Não precisar provar nem do nosso corpo, nem da nossa cara, nada no nosso relacionamento. Se você posta é porque você está bem resolvido com aquilo, né? E pode, sei lá, fazer algum bem. Deixa eu falar, rapidão. Eu acho que o mais importante que a gente tem que lembrar é que o mais importa é que Deus pensa da gente. Então, acho que o limite da exposição é o nosso exemplo, né? Até o que a gente quer atingir com aquilo, se a gente está agindo de maneira correta, se as pessoas vão querer
se achegar perto de Deus através daquela vida. Exatamente. O que você reflete, né? Lembrei. Quando você falou, Dani, no começo, que isso não era uma regra, isso é muito real, porque a gente pensa muito nos limites, tipo, como pode, não pode, isso não pode e tal. E eu acho que falta um pouco de discernimento, assim, nas pessoas em geral, nos cristãos em geral, né? De você olhar e falar, não é mais um conjunto de regras, que Jesus não é. Exatamente. Ele é relacionamento, sabe? O seu pode, não pode, tem uma explicação, tem um motivo para aquilo, sabe? Não, com certeza. Pode, sabe? Mas tem uma raiz. E Deus, ele fala intimamente, individualmente com cada um, né? Sim, total. Galera, a gente tem 1 minuto aí, passou voando 1 hora. Acho que a gente pode concluir esse texto. Eu preguei recentemente uma mensagem que diz: quem é você para Jesus? O testemunho que vai importar no final não é quantas curtidas você teve, as coisas legais que você fez. Até a palavra diz: Jesus, em teu nome expulsei demônios, fiz isso, e a palavra de Deus Jesus vai dizer: nunca te conheci, não sei quem você é, você queria a atenção dos outros, mas quando a gente vive querendo e buscando um relacionamento com Deus, esse testemunho que vai importar, esse testemunho que vai valer, quem você é para Jesus. Então, que a gente possa viver a nossa vida de acordo com essa realidade. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado pela participação, boa noite para a galera aí também. Deus abençoe a vida de cada um, que Jesus reine na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Valeu. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje, quarta-feira, falando sobre limites. A gente abordou bastante tema legal, importante, que a gente possa colocar em prática também em nome de Jesus. Amém? Lembrando que amanhã, às 8 da manhã, a gente tem o nosso momento com Deus. Às 20 horas, nós temos o nosso culto com o pastor Max. Que Deus abençoe a sua vida. Muito legal aqui que o Sérgio e a irmã Shirley falaram. Pessoas maduras resolvem os seus problemas sem se expor. Exatamente isso. A gente estava abordando isso nessa noite. Espero que tenha sido de bênção para você, assim como foi para a gente. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Até amanhã às 8 da manhã. Eu espero você. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.